Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Então, nosso estudo de hoje tem por título: O que Deus fez para redimir a humanidade? O que foi que Deus fez? Eu acredito que muitos irmãos acham que sabem, né? E até sabem, mas vamos estudar em profundidade este assunto. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento, por mais esse estudo. Que o Senhor abençoe todos aqueles que querem aprender a Tua palavra. Não permitas que o sistema trave este vídeo, esta live, e que o Teu povo que precisa ouvir a Tua voz tenha alcance deste estudo e abençoa cada um dos Teus filhos nas suas necessidades. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o que Deus fez para redimir a humanidade? Deus é um ser completo. Deus é um ser completo. Um ser com corpo, alma e espírito. Isso é o todo de Deus. Por isso o nome Deus é plural. Significa corpo, alma e espírito. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai é o Deus Espírito. João 4:24. Jesus diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores, então os adoradores de Deus, tem que adorar Ele em espírito e em verdade. É isso que Jesus nos diz, né? Deus, o Deus Filho, é a palavra de Deus que se encarnou. Então, Jesus, como homem, é a palavra que está na boca de Deus, mas que se tornou uma pessoa, um ser humano. João 1:14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Deus Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. É a mente de Cristo, é a mente de Deus. Romanos 8, do 9 ao 10. 1 Coríntios 2,16, vou ler 1 Coríntios 2,16, que diz assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Ainda em 2 Coríntios 3, versículo 3, nos diz assim, 2 Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, o Espírito de Deus, do Deus vivo, é o Espírito Santo, o mesmo Espírito de Cristo. O Deus Filho é a parte visível do todo de Deus. Então, Deus é uma palavra plural. Significa três partes, não três pessoas. Porque se fosse três pessoas, seriam três deuses. Mas não é três deuses, é três partes do todo de Deus. Então, o Espírito, a alma e o corpo. Assim como nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Portanto, Deus é espírito, Deus é a palavra e Deus é a alma, mente, espírito.
Portanto, Deus é Espírito, o Pai. Deus é a Palavra, o Filho. E Deus é alma, mente, que é o Espírito Santo. Deus, sendo um ser criador, então resolveu criar um ser que fosse a sua imagem e semelhança, para cuidar de tudo aquilo que ele criou na terra. Então Deus criou a terra e fez um ser que fosse a imagem e semelhança dele para governar este planeta. Então a imagem e semelhança de Deus estava ali, que era o homem com um espírito, uma alma e um corpo. Então, em Gênesis 1:28, Deus criou o homem com um corpo que veio da terra e um espírito e alma que veio dele Deus. Eclesiastes 12:7. O que é que diz lá em Eclesiastes 8:7? Eu acredito que os irmãos já sabem, mas não custa repetir. Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a nossa parte espiritual veio de Deus, foi Ele quem nos deu. A nossa parte terrena veio da terra, por isso ela morre. Deus criou um ser que era diferente de todos os outros seres. Então, o ser humano é um ser diferente dos demais seres que Deus criou. Por exemplo, os anjos não têm um corpo terreno. Os animais que Deus criou têm um corpo terreno e uma alma, mas não têm um espírito. Os anjos têm espírito e alma, mas não têm corpo terreno. Os homens têm um corpo terreno, uma alma e um espírito que vieram de Deus. Então, este ser era a imagem e semelhança de Deus. E o mais incrível é que este ser recebeu de Deus o poder para, além de governar a terra e tudo o que nela existia, também ele recebeu a ordem para dele mesmo se multiplicar e encher a terra de pessoas como ele, seres que tinham um corpo, que tinham dentro de si, dentro desse corpo, uma alma e um espírito. A ordem de Deus para este ser era: frutificai, multiplicai e enchei a terra de seres como vocês. E como era esses seres? Santo e perfeito. Ele era um ser, Adão e Eva eram um ser que eram perfeito, santo e andavam na presença do Espírito de Deus. Estes seres santos perfeitos teriam Deus como o seu Pai e viveriam em comunhão com Deus. Esta foi a criação de Deus e tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Então Deus fez tudo muito bom, mas este homem não obedeceu à ordem de Deus, não deu para Deus os frutos que Deus mandou ele gerar, não cultivou o jardim, não guardou o jardim, deixando a palavra da serpente entrar em seu espírito, alma e corpo, caindo tanto ele como a sua mulher, caindo na palavra, na lábia de Satanás, no engano, na mentira e no engano do diabo, e morrendo espiritualmente, e a sua alma e corpo no processo de morte. Gênesis 3:6.
Então a Eva e o Adão desobedecem a Deus e espiritualmente se afastam de Deus, porque eles trocaram de Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, eles trocaram de Deus e Deus se retirou deles. Então Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, fez um plano para resgatar Adão, Eva e todos aqueles que crescem na sua palavra e os redimir e justificar. Gênesis 3,15. Este plano seria ele, Deus Espírito, ele, Deus Espírito, através do seu Espírito Santo, da sua alma, da sua mente, convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, a se voltarem para ele, Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo é a mente de Deus trabalhando na nossa mente. Depois da humanidade convencida pelo Espírito Santo, vem até Cristo, a palavra de Deus, que se encarnou, que se tornou uma pessoa e que é o Filho de Deus, para receber o perdão e ser novamente religado ao Pai, ao Deus Pai. Então, este era o plano. Então, Jesus, em João 6, capítulo 6, os versos, não estou lembrado se é 37, mas Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não mandar. Então, só vai a Cristo aquele que o Pai manda. E o Pai só manda aquele que já foi convencido pelo Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos em um só ser, trabalhando para resgatar o homem, redimir o homem e justificar o homem. Então, este foi o plano de Deus e o trabalho de Deus em união, em pleno acordo. Só que cada tempo da humanidade, uma dessas partes de Deus entra em destaque. Ele está ali na frente. Ele está trabalhando visivelmente para que as pessoas vejam. Mas as outras duas partes também estão com ele, mas não em destaque, cada uma no seu tempo. Então, redimir o homem e justificar o homem, para este homem voltar a ser como era antes do pecado. Para que Deus e o homem voltassem a ser uma família, pai e filho, para que Deus voltasse a ser uma família, ser o pai e o homem, o filho. Então, ser uma família, pai e filhos, Deus queria voltar a ter o homem com ele. Deus não iria deixar a serpente ficar com a sua criatura, que também era a sua imagem e semelhança. Então, Deus não ia deixar a serpente ficar com toda a humanidade. Deus iria tirar os seus deste mundo, desta morte. Em Gênesis 3,15, Deus revela para a serpente, comentar bem aqui um pouquinho. Então, Deus iria tirar os seus do meio daqueles da semente da serpente. Porque em Gênesis 3,15, Deus, ali depois do pecado,
já não seria mais somente os filhos de Deus, mas também os filhos da serpente. E Deus, Adão gerou depois do pecado. Então, depois do pecado, veio a semente da serpente e os que viriam do descendente da mulher, que é Cristo. E todos estavam juntos e misturados. Por isso, Jesus diz que o joio e o trigo estão juntos, que os bodes e as ovelhas estão juntos. Então, os bodes é a semente da serpente, as ovelhas são os de Cristo. O joio é a semente da serpente, o trigo são os de Cristo. Depois do pecado, passou a existir 2 tipos de pessoas. Eu tenho falado muito sobre isto. Mas Jesus e o Pai Eterno e o Espírito Santo, eles teriam que botar esse plano em ação para que os seus fossem resgatados. Porque os da serpente nunca irão querer Jesus. E Jesus já diz isso em João 3, 19 e 20. Pois todos aqueles que praticam, que fazem o mal, aborrecem a luz e não se chegam para a luz. Então, a semente da serpente, por mais que Deus mande a palavra, pois por mais que o Espírito Santo fale ao coração deles, eles não se curvam, eles não reconhecem o seu erro, eles não querem Deus. Basta olhar para Judas, basta olhar para Saul, basta olhar para Caim. Essas pessoas não querem Deus. Os filhos de Eli e muitos outros, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Lá em João 8,44, Jesus diz: vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês e vocês querem agradar. Então nós temos que entender, existe 2 tipos de pessoas. Depois do pecado passou a existir os descendentes da serpente. Então Adão não deu fruto para Deus antes do pecado. Os de Deus é os que foram antes do pecado. Deus escolheu antes da fundação deste mundo. Desde a fundação desse mundo, os de Deus foram escolhidos por Deus. Foram separados por Deus. Então, continuando. Gênesis 3,15 nos diz o seguinte, nós já estamos bem decorado, na mente esse versículo, mas eu quero explicar mais uma vez, pode ser que alguém vá ouvir esse estudo e não conheça esse texto. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus revela para a serpente o que ele, em algum momento deste mundo caído, iria fazer para ter de volta a sua criatura tão amada, que é o ser humano, e também o governo do mundo. Então, aqui nesse texto, Deus revela para a serpente: eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Entre a tua semente e a semente da mulher, que é o descendente dela, vai ter inimizade. Deus diz que iria pôr inimizade entre ela, a serpente, e a mulher. Já que foi a amizade entre a serpente e a mulher Eva, porque Eva foi amiga. Eva se deteve no caminho da serpente. Eva ouviu a serpente. Eva
se assentou na roda dos escarnecedores, da serpente que escarnecia de Deus. E só faz isso quem é amigo. Então, como Eva era amiga da serpente, então Deus trouxe a inimizade entre a mulher e a serpente. Já que foi a amizade entre a serpente e a mulher Eva, que trouxe a destruição para o mundo, agora Deus colocou esta amizade, Deus colocou esta amizade, Deus cortou esta amizade, iria trazer inimizade. Eva era amiga da serpente, mas Deus não está falando da Eva. Então, a mulher de Gênesis 3,15 não é Eva. Não é Eva. E eu pensei que era Eva. Eva é a mãe de toda a humanidade. Mas nesta humanidade tem dois tipos de pessoas. As que são descendentes da serpente e as que são de Deus. Então, Eva é amiga da serpente. Mas Deus não está falando da Eva e nem da terra que ela representa. Então, Eva representa, já deu estudo antes, Eva representa a terra contaminada pelo pecado. Eva representa todo o planeta Terra contaminado pelo pecado, pela semente da serpente. Eva representa a terra que se tornou amiga da serpente, que trocou de Deus. Eva foi aquela que preferiu a serpente do que a Deus. Então, Jesus, ele quer ser nosso amigo, mas o primeiro casal preferiu ser amigo da serpente, abandonando Deus. Mas nós, como filhos de Deus, devemos ser amigos de Deus. Então, a mulher que seria inimiga da serpente e da sua descendência seria a terra de Israel. Então, esta mulher que Deus está falando aqui em Gênesis 3,15, não é a Eva, mas sim a nação de Israel, a terra de Israel. Deus iria trazer do descendente desta mulher chamada Israel, aquele que iria ferir a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o seu calcanhar. Então, desta terra, desta nação chamada Israel, Deus iria trazer o descendente desta mulher chamada Israel para ferir a cabeça da serpente. Satanás estava sabendo que em algum tempo desta humanidade dominada por ele, o descendente desta mulher iria aparecer para tirar dele o domínio da humanidade e também o governo do mundo. Ele sabia porque Deus já disse bem no começo, né? Em Gênesis 3:21, Deus mesmo mata animais para cobrir a nudez do homem e sua mulher. Estes foram os primeiros animais a derramarem o seu sangue por causa do homem. Aqueles animais representavam o descendente da mulher, que em algum tempo desta humanidade caída no pecado, viria e seria ferido no seu calcanhar. Mas aquela ferida traria a libertação total de todos aqueles que crescem
neste descendente da mulher. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, somente estes são filhos de Deus. Gênesis 3:22. Deus diz que o homem não é mais a imagem e semelhança dele. Deus, o todo de Deus. Como eu já disse, Deus é um nome plural e representa o todo de Deus. Então, quando nós estamos falando Deus, estamos falando dele como Pai, como Filho e como Espírito, porque é o todo, é plural, é o todo de Deus. É o Espírito, a alma e o corpo. É o Pai, é o Filho e é o Espírito. Então, Deus, o homem não é mais a imagem e semelhança dele, Deus. Então, vamos ler o que diz lá em Gênesis 3:22. Foi que Deus falou aqui. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. É como um de nós. Então, o que é que Deus está dizendo aqui para ele mesmo? Um de nós. Mas depois do pecado, o homem se tornou apenas como uma parte sua. O homem era como Cristo, o Verbo encarnado, o descendente da mulher, porque Cristo é a parte terrena, é a parte humana, é a parte visível de Deus. É aquele que podemos ver, contemplar, conversar humanamente, pegar, ouvi-lo e etc. Então, Deus está dizendo que o homem, ele se tornou. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Ele não é Deus. Mas a serpente disse para a mulher que ela seria como Deus. Preste atenção à diferença. Então, a serpente disse para a mulher, para enganar a mulher: se vocês comerem, vocês serão como Deus. Vocês serão como o todo de Deus. Vocês serão como o Pai, como o Espírito e como o Filho. Isso que a serpente estava dizendo, a serpente estava mentindo. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Mas Deus está dizendo aqui que não, que o homem se tornou como uma parte dele. E essa parte é Cristo. Por quê? Porque somente a parte terrena, a parte humana de Deus é quem soube o que é ter pecado sobre si. Foi ele quem soube o que é morrer. Foi ele quem soube o que é ficar separado do Pai. Só a parte chamada Cristo, chamada Verbo encarnado. Porque o Espírito e a alma de Cristo não levou pecado nenhum. Então, continuando. Mas depois do pecado, o homem se tornou apenas como uma parte sua, uma parte de Deus. O homem era como Cristo, o Verbo encarnado, o descendente da mulher. O homem agora sabia o bem, mas também sabia o mal. O homem só conhecia o bem, mas depois do pecado passou a saber o que era mal, porque ele passou a ter a mente do diabo. Os olhos carnais se abriram para o mal e os olhos espirituais se fecharam, porque Deus se afastou dele. Somente o Verbo de Deus
soube o que é o mal, o que é o pecado, pois foi o Deus Filho quem levou sobre o seu corpo os pecados dos homens, e soube o que é sentir o abandono do Pai eterno, como a humanidade no pecado. Assim como todos nós que somos pecadores sabemos o que é ficar longe da presença de Deus, e é terrível. Eu não quero ficar longe da presença do meu Deus um só instante, porque a gente se sente oprimido. Quem está longe da presença do Pai vive na opressão do maligno. É por isso que Cristo sentiu, não é? Quando estava morrendo, que Mateus 27, 40 diz assim, Mateus 27, 40, versículo 40, Jesus diz assim, e dizendo, Mateus 27, versículo 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Então Cristo estava sentindo o que nós sentimos longe do Pai eterno. Em Isaías 53, do 4 ao 7, vai descrever o sofrimento de Cristo ao levar o nosso pecado. O Deus Pai e o Deus Espírito Santo não levaram o pecado de ninguém, somente o Filho. Então, Cristo, como Filho, estava aqui com uma missão para resgatar o homem, e essa missão era a palavra se encarnar, se tornar um ser humano, com sangue, ossos, carne, para poder dar sua vida por nós, para ser o sacrifício que o Pai exigiu, para que a sua herança, a sua criação, que era para Adão ter dado antes do pecado, mas que ela estava misturada com a da serpente, e estava morta porque nasceu neste mundo, nasceu da semente do Adão e já foi morto, mas ela precisava viver de novo. Por isso, Cristo diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, a semente, aqueles que viriam de Cristo, tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar novamente no reino de Deus. A semente da serpente nunca vai nascer da água e do Espírito, eles não querem. Em Gênesis 3:23, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden para esta terra governada pela serpente. Então, Adão e Eva são expulsos do paraíso, são expulsos de onde eles viviam, não podiam ficar mais lá, porque aquele lugar é somente para a descendência de Cristo, aqueles que não têm pecado. Adão se contaminou, não poderia ficar mais naquele lugar, ele teria que ser expulso, e ele foi expulso daquele lugar. Então, em 1 João 5,19, nos diz o seguinte, 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todo o mundo está no maligno. E a semente que viria de Cristo também estava no maligno e precisava sair das mãos do maligno. Por isso Deus fez este plano, para que a semente de Cristo saísse
do maligno, saísse das mãos do diabo. Você pode ler isso ainda em João 14:30, né? O casal foi expulso do jardim do Éden e Deus começou a colocar o seu plano em ação. Deus começou a trabalhar na mente da humanidade. O Pai Eterno começa a trabalhar para trazer a humanidade para si novamente. Deus começa a trabalhar. À medida que Adão ia tendo os seus filhos, Deus estava trabalhando, mas o diabo também. E eles trabalham aqui, na nossa alma, na nossa mente. Em Gênesis 4, do 1 ao 2, Adão e Eva têm 2 filhos. E um se voltou para Deus, mas o outro não quis dar ouvido ao convencimento do Espírito Santo. Então, você lê isso em Gênesis 4, do 6 ao 7. Então, Caim e Abel levam a oferta para Deus. Deus não aceita a oferta de Abel e Deus não aceita a oferta de Caim, mas aceita de Abel. A oferta de Abel era conforme Deus queria, mas a de Caim não. E Caim se irou e queria matar seu irmão. Em Gênesis 4, 6 ao 7, Deus vai convencer Caim a mudar de ideia, a se arrepender, a fazer o bem, mas ele não aceita porque é semente da serpente. Em Gênesis 4, do 8 ao 14, vimos a separação entre os de Deus e os da serpente. Então, em Gênesis 4, do 8 ao 14, Caim se rebela completamente e Deus o amaldiçoa. Já disse que Deus não amaldiçoa ninguém. Somos nós quem nos amaldiçoamos quando escolhemos a palavra do diabo. Então, a maldição chegou. Por quê? Porque a maldição é a rejeição à palavra de Deus. E Jesus já disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. E isso é maldição. E se você escolhe o roubo, a morte, e você vai ter o quê? Você vai ter que tipo de bênção, né? Então, a serpente sempre de olho no descendente da mulher, pois ele não sabia quem seria este descendente, nem em que tempo da humanidade ele apareceria. Então, Deus avisou que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Mas Deus não disse quando ele iria aparecer e nem quem seria esta mulher. Deus iria preparar um povo que não viesse da semente da serpente. Seja bem-vindo, Armando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, precisamos da proteção de Deus. Então, seja bem-vindo. Nunca lhe vi aqui, mas é bom saber que você está assistindo. Então, continuando aqui, né? Então, em Gênesis 4, 25, Adão teve outro filho chamado Sete, que ficou no lugar de Abel. Sete teve um filho e lhe chamou de Enos. Foi Enos que começou novamente a invocar o Senhor. Começou a adorar a Deus, começou a servir a Deus. A serpente sempre de olho no descendente da mulher para lhe destruir. Então, a serpente queria destruir o descendente da mulher, porque ele sabia, Deus já tinha avisado, que o descendente da mulher iria ferir a sua cabeça. Ferir a cabeça significa tirar o governo do mundo e o domínio das pessoas da mão dele. Então, ferir a cabeça para ele não lhe ferir a cabeça, para ele não lhe tirar o governo do mundo e o domínio das pessoas. Então, ele estava de olho no descendente da mulher
porque ele sabia que era o descendente da mulher, que iria destronar ele do governo do mundo e do domínio das pessoas. E ele não queria e nem quer, ele luta todo o tempo. Mas o diabo não tem poder sobre Deus. Em Gênesis 6:1, fala das filhas dos descendentes de Caim. Deixa eu ler bem aqui, isso aqui é muito... As pessoas desviam muito esse texto, né? Dizendo que aí os filhos dos homens, as filhas dos homens eram as filhas de demônios. Isso é mentira. Não existe filhas de demônios, filhas de anjos caídos. Anjo não tem sexo. Como é que anjo vai fazer filho se ele não tem sexo? Então eu vou ler bem aqui, Gênesis 6:1, diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Então, os homens aqui são os descendentes de Caim. Eles tiveram muitas filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, os filhos de Deus aqui, são os descendentes de Enos, que passaram a adorar a Deus, a invocar a Deus, a servir a Deus. Viram os filhos de Deus, os filhos de Enos, que as filhas dos homens, as filhas de Caim, do descendente de Caim, eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor, só até o 2. Então os descendentes de Enos, que adoravam a Deus, passaram a casar com as filhas dos descendentes de Caim. Então, os filhos de Deus eram os descendentes de Enos, que invocavam a Deus. A serpente introduziu no meio dos filhos de Deus as filhas dos homens sem Deus, dos homens sem Deus, para corromper as gerações seguintes. Então, à medida que aquelas mulheres idólatras, amaldiçoadas, sem Deus, iam casando com estes homens herdeiros ou descendentes de Enos, elas iam ensinando a nova geração as doutrinas do diabo, e essas crianças iam crescendo, servindo a Satanás. E é isso que a Bíblia fala. No deserto aconteceu um episódio desse. A gente vê, depois que os filhos de Noé, eles se juntaram lá, moravam tudo no lugar, aquilo aconteceu. Todos se corromperam e fizeram lá uma torre, né? Todos não, porque apesar que Abraão também era idólatra, né? Mas depois se arrependeu. Então, isto aconteceu nesse tempo. Então, em Gênesis 6:2, e para corromper as gerações seguintes, e isto aconteceu, e não haver mais a adoração de Deus, a Deus, né? Então, eles não queriam, a Satanás não queria que ninguém adorasse a Deus, para que não houvesse o descendente da mulher. E Deus não cumprir a sua profecia. Então, se não houvesse ninguém mais adorando a Deus, logo Deus não iria destronar ele deste mundo. É isso que o diabo sempre tentou fazer. Em Gênesis 6:7, Deus resolve destruir toda a terra. Mas em Gênesis 6:8, Deus acha um descendente de Enos que não se contaminou com a semente da serpente. Em todo o mundo, em todo aquele povo daquela época, Deus achou somente um que não tinha se contaminado, e esse era Noé. E Deus achou graça nele.
e fez com ele uma aliança de salvação. Depois do dilúvio, a humanidade se corrompeu mais uma vez e o Pai está à procura de alguém na terra para que o seu plano seja posto em ação. Então Deus não desistiu e Deus ficou procurando em todas as gerações alguém que tivesse o coração voltado para ele. E Deus encontrou em Gênesis 12:1, Deus encontrou Abrão, né? Que depois o nome foi mudado para Abraão. E Deus fez com Abraão uma aliança. Em Gênesis 12, do 2 ao 3, Deus promete a Abraão uma grande nação. Então Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu que de Abraão viria uma grande nação. O diabo sempre de olho na humanidade e tentando saber quem seria esta mulher e o seu filho para ele tentar destruí-lo. Toda vez que Satanás vê uma pessoa se aproximando de Deus, ele se levanta para tentar destruir esta pessoa. Por isso, meus irmãos e irmãs, preste atenção, porque o diabo está de olho em mim e em você para nos preparar o laço para nos destruir. Devemos estar seguros nas mãos de Deus. Os descendentes de Abraão foram para o Egito e passaram 400 anos lá como escravos. Então, no Egito, Jacó com sua família foi para lá e lá se formou a nação de Deus. Em Êxodo 2, do 1 ao 2, Deus já estava preparando o libertador de Israel. Então, eu vou ler bem aqui Êxodo 2, do 1 ao 2, que nos diz o seguinte. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 ao 2, diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então, o rei, o faraó, tinha feito uma lei para matar todos os meninos. E este casal teve um filho e por 3 meses ele ficou escondido para que não fosse morto. Então, Deus já estava preparando o libertador de Israel. Deus já estava preparando tudo. Só que ninguém sabia, né? Mas Deus já sabia. Moisés era uma personificação de Cristo. Moisés era como se fosse uma representação de Cristo, o libertador do povo. E Faraó, uma personificação do diabo. Então, os dois seres, né? A gente vai mais para frente, a gente vê Saul e Davi. Saul, personificação do diabo, e Davi, personificação de Cristo. Então, sempre a gente vê esta guerra, né? Espiritual, manifesta em pessoas, né? Em Êxodo 2, do 23 ao 25, o plano de Israel, aliás, o povo de Israel, se lembra que tem um Deus. Eu vou ler bem aqui. Êxodo 2, 23 ao 25, diz o seguinte: E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição.
Então Deus já estava trabalhando com o líder há 80 anos. E agora chegou o tempo, né? Então o povo de Israel se lembrou que tem um Deus e clama a este Deus por misericórdia. Você está clamando a Deus por misericórdia? Você está buscando a Deus por proteção? Você está se lembrando que tem um Deus todo-poderoso? Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir você abandonando os seus pecados. Então, clamando por misericórdia. E Deus viu os filhos de Israel e atendeu o seu clamor e mandou chamar o seu escolhido para liderar o seu povo que se lembrou do seu Deus e pediu ajuda. Deus quer que a gente esteja sempre buscando a Ele e pedindo a Ele e havia o nosso socorro. Em Êxodo 3, do 7 ao 10, Deus envia Moisés como libertador de Israel. Então Deus agora está trabalhando na libertação do seu povo. Deus, Ele quer nos libertar das mãos do maligno. Deus já havia formado para Ele uma nação que representasse o seu nome diante das outras nações. Então Israel era a nação de Deus. A mulher de Gênesis 3,15 já estava ali, a mulher que Deus falou lá para Satanás. Em Gênesis 3,15 era a nação de Israel. Não era Eva, era a nação de Israel, né? E era escrava do diabo. Então, o povo de Deus estava escravizado pelo diabo, pelo faraó, por Satanás. Mas o seu Deus veio ao seu socorro e agora ele iria guerrear e destruir a nação que escravizou o seu povo. É isso que Deus tem feito. Ele tem guerreado e destruído aqueles que tentam nos destruir. Mas também iria se revelar a este povo que não conhecia o seu Deus. Então, os israelitas não conheciam o Deus dos seus antepassados. Eles conheciam os deuses do Egito. O Deus Pai esteve com este povo todo o Velho Testamento, desde o começo até Cristo se manifestar. O Deus Pai preparou a mulher Israel para que dela viesse o seu filho. E na plenitude dos tempos, o Deus Pai, o Deus Espírito, enviou o seu filho a palavra encarnada. Gálatas 4, deixa eu ver bem aqui, Gálatas capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Gálatas 4 ao 7. Gálatas 4, do 4 ao 7, nos diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Quem é o Espírito do Filho de Deus? O Espírito Santo, a alma de Cristo, a mente de Cristo. Então, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos,
mas filho. Então, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, nós somos herdeiros de Deus. E ainda tem mais João 1,14, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O tempo de Deus, como preparador da promessa, já havia acabado. Agora não seria mais o Pai em evidência. Claro que o Pai estaria no plano, mas agora a evidência não era mais o Pai. O Pai trabalhou em todo o Velho Testamento. Agora quem estaria em evidência no plano da redenção, da salvação do seu povo, seria o Filho de Deus, né? Então, não seria mais o Pai em evidência no mundo e nem no plano do resgate e remissão da humanidade. Agora o Pai iria trabalhar nos bastidores e o Filho seria o que estaria em evidência. Agora era o tempo da palavra né? A palavra viva vi. A palavra seria encarnada. Ela assumiria o seu lugar neste planeta, neste plano de remir o ser humano. E se encarnar. Então chegou o tempo de Cristo se encarnar, se tornar carne. Chegou o tempo da palavra se encarnar neste mundo. E em João capítulo 1, do 1 ao 5 e o verso 14, o verbo, a palavra, veio ao mundo e trouxe luz a este mundo, onde só existia trevas, onde o mundo estava coberto da palavra do engano e da mentira. Trevas, aqui nesse texto, é a mentira, é o engano do diabo. Então, trevas é a mentira, enganando o povo para levá-los para a morte eterna. Então, Deus enviou a sua palavra e ela encarnou-se, tornando gente como a gente, mas sem pecado. Então, Jesus, ele veio a este mundo, mas nunca pecou. Agora era o Filho quem estava continuando com o plano de salvação, de remissão da humanidade. Seria a palavra que se tornou gente quem iria se sacrificar pela humanidade e cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Era Cristo, o Filho de Deus, a palavra encarnada. Deus usou uma serva fiel para representar a terra de Israel. Deus preparou a mãe do Salvador e um pai para cuidarem do libertador dos eleitos. Esses eleitos foram eleitos antes da fundação deste mundo caído. Aí a gente pode ver isto em Efésios 2, do 4 ao 7. Efésios, capítulo 2. Paulo nos diz isso, versos do 4 ao 7, mas Deus, Efésios 2, do 7, do 4 ao 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela graça
Eu acho que eu peguei errado, mas deve ser o 1. Então vamos lá para o 1. É bem aqui o 1, é o 3, é o 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então Deus, ele nos escolheu antes do pecado. Deus mandou Adão ter filhos santos, mas Adão só veio ter filhos depois do pecado, que já tinha a semente da serpente. Então Deus, ele veio com este plano para resgatar aqueles que foram eleitos antes deste mundo caído existir, deste mundo dominado pelo diabo passar a se materializar. Mas como Deus disse que ele iria, pôr inimizade entre a serpente e a mulher, então Deus cumpriu. Inimizade entre a serpente e a mulher. A nação de Israel sempre foi inimiga das nações pagãs e sempre guerreou com elas. Inclusive agora, a nação de Israel está em guerra com estas nações. Por quê? Porque Deus disse que a mulher seria inimiga da serpente. Então, a mulher Israel seria inimiga da serpente, mas a mulher Eva foi amiga da serpente. Quando o Filho de Deus veio da mulher Israel, então Satanás se voltou contra o descendente da mulher para cumprir a profecia que Deus deu para a serpente. E em Oséias 1:1 e Mateus 2, do 13 ao 15, a serpente percebe que o descendente da mulher havia nascido. Então ele usa da sua semente a matar o descendente da mulher. Então, no caso de Herodes, ele manda matar todos os meninos de Belém e dos arredores para poder matar Cristo, porque ele não sabia quem era esse menino. Como ele, Satanás, não sabia quem era, então manda matar todos os meninos de Belém. Então, ali é onde diz que Raquel chorou seus filhos, A casa de Judá chorou. Então, crianças de 2 anos para baixo, para poder matar também o descendente da mulher. Mas em Mateus 2, do 3 ao 14, o anjo, no sonho de José, manda ele ir para o Egito. E José obedece e vai. Quando chega a matança das crianças, o descendente da mulher já está longe de Belém. Então Deus tirou o seu filho dali, para que não fosse morto. Então Deus também hoje está nos avisando para nos prepararmos com muitas coisas. Preparar espiritualmente, mentalmente, fisicamente, nos prepararmos com alimentos, com água, com remédio, porque o negócio daqui para frente vai piorar. Mas tem muitas pessoas que não obedecem. Se José não tivesse obedecido,
o negócio seria pior, mas José obedeceu e saiu imediatamente com Jesus. Depois de 33 anos do Filho de Deus neste mundo, e dele já haver trazido para o Pai Eterno uma parte da mulher Israel que estava afastada do Pai Eterno, isso João 4, do 39 ao 42, que é a casa de Israel, que estava morta nos seus pecados, pois tinha abandonado seu Deus e estava na idolatria. Então, em João 4, 39 a 42, a casa de Israel, que são os samaritanos, começam a voltar para Deus. Então, Jesus já tinha trazido uma parte dessa Israel. Depois do Deus Filho, a palavra do Pai, a palavra que se encarnou, né? Haver cumprido toda a lei e os profetas, né? Então chegou a hora dele se entregar ao Pai como oferta pelo seu povo, que estava em trevas, para que viesse para a luz. Aí você pode ler isso em João 3, 21. Em João 19, Cristo conclui esta parte do plano de redenção do seu povo. Em João 14, 16, agora a outra parte de Deus que iria entrar em ação seria o Espírito Santo, que é a alma de Deus, a alma de Cristo, a mente de Deus, a mente de Cristo, o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo agora entraria em ação para concluir este plano feito lá no Éden. Em Atos 2, do 1 ao 4, o Espírito Santo do Pai e do Filho estava ali para completar a terceira parte do plano, para remir o ser humano, para remir o povo de Deus. Em Lucas 10, do 34 ao 35, Cristo, deixa eu ler bem aqui, Lucas capítulo 10, versículos do 34 ao 35, nos diz o seguinte. Aqui é a parábola do bom samaritano, né? 34 diz assim: e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Eu já expliquei essa parábola várias vezes. Então aqui em Lucas 10, do 34 ao 35, Cristo entrega nas mãos do Espírito Santo a casa de Israel, que é a igreja. E essa casa de Israel, que é a igreja, representada nesta parábola pela hospedaria, pela estalagem. E Jesus entrega, porque Jesus é o samaritano, e Jesus também entrega também a casa de Judá. E a casa de Judá, nessa parábola, é representada pelo homem doente. E o Espírito Santo é representada pelo hospedeiro. O tempo que iria levar, o tempo aqui nessa parábola representado aqui, o tempo que Jesus viria é representado pelas 2 moedinhas, que representa 2000 anos. O tempo que iria levar para o Espírito Santo completar este plano de redenção do povo dele seria 2000 anos. Se passar disso, será pouco tempo.
Em Lucas 10:35, a parte B, diz assim: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Então, o samaritano diz: se tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Significando que ele pode passar de 2000 anos para voltar. Então, ele pode gastar mais um tempo, além de 2000 anos. Por isso, Jesus diz: cuida dele. Dele quem? Do homem doente. Quem é o homem doente? A casa de Judá. Então, ele diz: cuida dele. E tudo que demais gastares, mais do que essas 2 moedinhas, mais do que esses 2000 anos, se vocês gastar mais tempo, eu tu pagarei quando voltar. Então, Jesus está dizendo que vai voltar. Em Zacarias 12, do 10 ao 14, a casa de Judá será restaurada, será salva. Então, será nesse tempo que a casa de Judá será salva, né? A casa, não toda a nação, mas só o remanescente. Então, ela será alcançada pelo Espírito Santo. Zacarias 12:10. Então, Deus vai derramar o Espírito de graça sobre a casa de Israel, de Judá, e o remanescente vai se converter. Mas ela ainda passará pelo fogo da purificação. Ela quem? A casa de Judá. Aí tem as profecias de Daniel 11, do 32 ao 35, e o capítulo 12:10, que eles serão mortos, serão purificados. Vocês podem ler isso aí lá em Daniel. Só então eles estarão preparados para a segunda vinda do Messias, e para o Messias ferir a cabeça da serpente e tirar ele do governo da terra e assumir o seu trono. Então, só na segunda vinda de Cristo é que ele vai destronar Satanás. Por quê? Porque ele vem para assumir o governo do mundo, e isto será no Apocalipse 19, do 19 ao 21, se eu não estou enganada. E também do 21, e também no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 10, lá Satanás será lançado no lago de fogo. E do 14 ao 15 é o juízo de Deus, e todos aqueles que foram julgados e não tiveram Cristo como Salvador serão lançados no lago de fogo. Então a morte é o último inimigo de Cristo que será derrotado. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15. Então a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E por que a morte é o último? Porque ela vai receber aqueles que vão passar pelo juízo final. Então ela vai levar esses aí todos com ela para o lago de fogo. Somente então o povo de Deus, que era para ter nascido no Éden e sem pecado, mas que foram contaminados por Adão, agora estão completamente libertos e santos, e de volta para a sua casa, de onde nunca deveriam ter saído. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vieram nos resgatar para nos levar para casa. Glória a Deus por isso, né? Deus fez isso, Deus está fazendo isto. Os outros eram bodes, não ovelhas, e os bodes são da serpente, e ficarão com ela no lago de fogo. João 3, do 19 ao 20, e 8, 44. Somente as ovelhas são de Cristo, e foram escolhidas por Deus, pois elas são as verdadeiras herdeiras das bênçãos de Deus.
das bênçãos espirituais, né? Do Pai e do Filho, e escolhidas desde a fundação do mundo para ser bênção nas mãos do Pai eterno. Aí você pode ler isso em Mateus 25, do 33, vou ler bem aqui, Mateus 25. O tempo já passou muito, mas não. Isso aqui é para quem quer aprender a palavra. Quem quer correr, não quer ter o conhecimento da palavra, então não ouça, né? Mas eu estou botando aqui para quem quer. Então, Mateus 25, do 33 ao 44. Vou ler mais uma vez. Mateus 25, 33 ao 34. Diz assim: E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado olha o que Jesus diz, está preparado desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, que este reino está preparado para as ovelhas, para os filhos de Deus. Agora o verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, os da besta, os do diabo, vão com ele para o inferno, porque são da besta, são do diabo, são da serpente. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Mande essa live para outras pessoas, que muitos precisam ouvir essa verdade, que nem todo mundo fala como o Senhor tem me dado a palavra. Mas dê o seu like, dê o seu bonzinho, compartilhe, comente, e assim você estará ajudando a propagar a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo maravilhoso, gratificante e revelador. Que os teus filhos estejam dispostos a estudar em profundidade a tua palavra. E assim abençoa cada um de nós. E nos dá uma noite de paz e de alegria. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.